E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, o quinto da série do Tasmota, nós vamos incrementar o nosso projeto anterior com um interruptor do tipo mini switch. Esse interruptor vai servir para controlar o relé e também para a gente entender as diferentes configurações possíveis de um switch conectado ao Tasmota. E também vai responder a pergunta do Diego, que queria saber se o Tasmota pode ler o estado de um interruptor, ou seja, se o controlador consegue saber se um interruptor está ligado ou desligado. E aí, ficou interessado? Bora para a bancada! Aqui na bancada, então, pessoal, temos o nosso circuito, que foi montado no vídeo passado, e eu estou colocando à esquerda do vídeo as especificações elétricas do microcontrolador ESP8266. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a parte de entradas e saídas, essa parte aqui que fala em I/O, in, out, né? E por que eu gostaria de falar sobre isso? Para que a gente conheça quais são as especificações do ESP8266 no que se refere às entradas e saídas. No momento a gente está usando apenas uma saída do nosso microcontrolador que controla o relé através do transistor. O que essa tabela diz então, referente às tensões dos pinos de entrada e saída? Vamos nos ater então, pessoal, a essas duas linhas aqui, VOL e VOH, que vão falar para a gente quais são as tensões de um pino que está configurado como uma saída. Quando eu configuro um pino como uma saída, como foi o caso aqui para o nosso relé, o microcontrolador vai disponibilizar no pino de saída a tensão máxima de 0,1 volts quando o pino estiver no estado de nível lógico baixo. Então, o microcontrolador me garante que naquele pino eu vou ter uma tensão máxima de 0,1 volts, ou seja, é quase 0 volt. Quando o nível lógico é baixo, a gente espera 0 volts. Mas o microcontrolador tem uma tolerância e ele vai fazer com que neste pino eu tenha uma tensão máxima de 0,1 volts. Já quando o pino está em estado de nível lógico alto, a tensão mínima que eu vou ter no pino vai ser 0,8 volts. Vejam então, pessoal, que não é sempre que eu vou ter 3,3 volts na saída do meu microcontrolador. Nós consideramos para este projeto, no vídeo passado, que a saída do nosso pino, que é esse fio laranja, iria ser 0 volt ou 3,3 volts. Lembram, né? Isso acontece na maioria dos casos. E essa tensão nem sempre vai ser 3,3 volts. Podem ver aqui na própria especificação. O microcontrolador garante que vai ser no mínimo 0,8 volts. Não existe uma certeza, mas existe a garantia de que no mínimo 0,8 volts vai ter nesta saída quando o nível lógico dele for alto. E nas duas linhas de cima, elas fazem referência a entradas, que é o que a gente vai usar agora. Nós vamos usar um pino agora como entrada. Nós vamos ligar um mini switch num pino e vamos definir esse pino como entrada. Eu vou ter que cuidar com as tensões que eu vou fornecer nesses pinos, porque é através das tensões que o microcontrolador vai entender se eu estou colocando naquele pino um nível lógico baixo ou alto. Lembrem que nós estamos aqui com pinos digitais, que assumem, portanto, apenas os valores baixo e alto, né? Eu não posso colocar aqui um valor intermediário, eu tenho que obedecer as seguintes especificações. Se eu quero dizer para o microcontrolador que aquele sinal é baixo, então eu vou ter que colocar nele uma tensão que vá de menos 0,3 volts até 0,25 volts. Ou seja, se eu mandar 0 volt, como é o costume, a gente manda o sinal do GND que é 0 volt, ele vai entender como um nível lógico baixo, porque 0 está dentro deste intervalo. Se eu colocar 0,1 volt, 0,2 volts, ele também vai entender como um nível lógico baixo, porque esses valores também estão dentro deste intervalo. O mesmo acontece se eu quiser colocar o pino em um nível lógico alto. Para que eu coloque um nível lógico alto na entrada do microcontrolador, basta que eu forneça uma tensão entre 0,75 volts e 3,6 volts. Olha que range grande, né? Qualquer tensão dentro desse intervalo vai ser entendido pelo microcontrolador como um nível lógico alto. E vejam o mais curioso, existe um intervalo entre 0,25 volts e 0,75 volts que o microcontrolador não vai entender com precisão o que a gente está querendo dizer. Se eu colocar um sinal de 0,5 volts num pino de entrada,
Pode ser que o controlador entenda como nível baixo ou nível alto. Por quê? Porque ele está numa região que é indefinida. Portanto, nós temos que evitar que os nossos sinais estejam entre esses dois níveis de tensão. Não coloquem no microcontrolador, então, um sinal entre 0,25 e 0,75 volts, pois ele não vai entender exatamente o que vocês estão querendo dizer para ele. Dito isso, pessoal, vamos estudar um pouquinho mais a teoria para saber como é que a gente vai fazer para colocar tensões nos pinos do nosso microcontrolador. A maneira mais fácil de colocar uma tensão num pino de um microcontrolador é usar a própria fonte de alimentação, reduzir a tensão se for necessário e, por fim, aplicá-la à entrada do microcontrolador. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui então o nosso microcontrolador. Aqui estaria uma entrada, vamos supor a entrada D7. E aqui eu tenho a fonte de tensão. Atualmente eu estou usando 3,3 VCC. Como é que eu faço para colocar 3 VCC aqui em D7? Seria muito fácil, bastaria eu puxar aqui um fiozinho e ligar direto na entrada D7. Estou garantindo um nível alto na entrada D7 de 3,3 VCC. Só que agora eu preciso colocar um switch, eu vou usar esse mini switch aqui no nosso projeto, e que ora vai ser então 3,3 VCC e ora vai ser 0 volt. Se eu botar direto ele aqui no terra, eu também estaria garantindo um nível lógico, agora baixo, mas eu também não posso fazer isso direto porque eu estaria amarrando o meu D7 sempre no terra. É aqui que eu vou colocar então um micro switch, ok? Esse micro switch, quando eu clicar nele, quando eu apertar o botãozinho dele, ele vai fechar este circuito, mandando um sinal de 0 volts para o meu pino D7. Perfeito até aí. Só que o que acontece quando ele está nesse estado aqui? Que sinal será que D7 está recebendo? Ele está aberto, certo? Ele está aqui sem sinal nenhum. Talvez esteja recebendo um ruído, alguma coisa que faça ele estar em nível lógico alto ou baixo. Os pinos do microcontrolador têm uma impedância elevadíssima, ou seja, qualquer ruído, qualquer espúrio pode acabar interferindo no funcionamento dele. Então, o que eu faço para evitar isso? Eu uso um recurso chamado pull-up, que é o quê? Nada mais, nada menos do que um resistor. Se for um pull-up, no caso, ele vai estar ligado no mais VCC, no caso aqui 3,3 VCC. Então, olhem o que acontece agora. Fazendo isso, eu estou garantindo uma tensão de 3,3 volts quando o meu switch estiver aberto. Agora, quando eu clicar aqui no botão, que eu fechar essa malha, que eu fechar esse circuito aqui com o terra, o nível lógico vai passar para o nível baixo. Por que isso? Porque afinal de contas eu estou conectando D7 diretamente ao terra. Nesse momento que eu fechar a chave, com certeza vai fluir uma corrente para o terra direto, né? Ou seja, a tensão de 3,3 volts vai ficar toda em cima do resistor. Enquanto que quando a chave estiver aberta, vai passar pelo resistor e vai passar por dentro do microcontrolador, sendo possível que ele leia essa tensão ainda como 3,3 volts. Por quê? Porque praticamente não há consumo de corrente aqui no microcontrolador quando eu uso as entradas dele. A impedância nesse ponto é muito alta. Seria como se fosse um resistor de muito alto valor, da ordem de 1 mega ohm a 4 mega ohm, depende do microcontrolador, certo? Mas vamos pegar a pior situação possível. Como ficaria um divisor de tensão de 1 mega ohm, tá? Eu estou redesenhando aqui essa malha, tá? Que passa pelo resistor aqui que nós colocamos de pull-up e o outro resistor que seria o próprio microcontrolador. Geralmente se usa para isso a resistência de 10 kΩ. Então, se eu tenho aqui os 10 kΩ e aqui 1 mega ohm, é muito provável que nesse ponto aqui a tensão fique bem próxima dos 3,3 volts, certo? Se vocês fizerem a conta desse divisor aqui resistivo, né, 3,3 volts,
verão que nesse ponto vai dar algo muito próximo de 3,3 volts, porque existe uma diferença muito grande entre os dois resistores. Então, é essa técnica que a gente vai utilizar no nosso projeto para poder colocar um switch controlando o nosso pino D7. Eu já redesenhei aqui, então, pessoal. Eu já acrescentei ao nosso projeto o nosso resistor de pull-up e o nosso switch. Esse resistor aqui tem o nome de pull-up porque, na verdade, ele está puxando para cima. A tradução de pull-up é exatamente isso, é puxar para cima. Eu estou puxando a tensão do D7 aqui para cima, para 3,3 volts. E quando eu clico na chave aqui, que eu fecho esse interruptor, aí a tensão passa a ser 0 volt. Vamos colocar então essa parte no nosso projeto? Vamos lá então. Aqui está o mini switch. Vou colocar ele aqui mesmo. Tá. Esse switch funciona da seguinte maneira. Ele tem 4 terminais, né? Mas quando eu clico, ele fecha esses 2 terminais e fecha esses 2 terminais. São independentes, tá? Não existe nenhum tipo de comunicação entre esses pinos aqui e esses pinos aqui. Eu vou usar somente essa parte aqui de cima, tá? A parte de baixo aqui eu não vou conectar em nada. Vou usar para isso um cabinho branco. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui no pino D7. Ok. Fiz a conexão do meu switch ao microcontrolador. Agora eu preciso botar o resistor de pull-up 10K, marrom, preto, laranja. Vamos colocar aqui então, desse lado aqui, que é o lado que está a entrada do microcontrolador, tá? Ou seja, quando essa chave aqui estiver nesse estado aqui, sem que ela esteja pressionada, o sinal que eu estou mandando então através do fio branco lá para o pino D7 vai ser o sinal de 3,3 volts. No momento que eu apertar a chave, eu vou estar fechando essa conexão. E aí sim eu vou colocar aqui um fiozinho ligado ao terra, ao GND, para que quando eu clique o botãozinho, eu feche aqui esse circuito com o terra, certo? Aí o resistor aqui não vai conseguir manter a tensão de 3,3 volts. Ele vai estar ligado direto ao terra e por isso o nosso sinal aqui vai estar recebendo 0 volt. Acabamos? A parte da bancada acabamos. Agora nós vamos ter que voltar aqui no Tasmota, na configuração do Tasmota, clicando aqui então no Configuration, Configure Module, localizando lá o pino D7, está aqui ele. E o que eu vou selecionar aqui então? Eu vou escolher a opção Switch. Vamos achar a opção Switch aqui. Está aqui ela. Vejam que está abrindo aqui ao lado um número, assim como acontecia com o relé, né? Eu vou deixar o 1 aqui, por quê? Porque se eu deixar o mesmo número de um relé, o próprio Tasmota já faz uma relação entre switch e o relé. Então, se eu estiver trabalhando apenas com um relé, basta eu colocar 1 em ambos e já está feito esse relacionamento. Se eu tivesse aqui mais um relé, o 2, e aqui mais um switch, então eu usaria o número 2 em ambos, e daí eu estaria relacionando o segundo relé ao segundo switch. Tá? Então, tudo que eu falar agora para o switch e para o relé 1, servirá para o relé e para o switch 2, servirá para o relé e para o switch 3 e assim por diante, tantos quantos vocês conseguirem instalar. Vou clicar em Save, vou aguardar um pouquinho, ele vai fazer a reinicialização. Muito bem, está pronto. Vamos clicar no botão e ver o que acontece. Eu vou clicar e segurar pressionado, tá? Porque ele não é um interruptor que fica ligado sozinho, é um interruptor de pressão. Então eu clico e solto, ele volta para o estado original. Mas eu vou clicar e vou segurar. Ficou ligado. Agora eu vou soltar. Ficou desligado. Ligado, desligado.
Eu acho que isso já responde a pergunta do Diego. Por quê? Porque o controlador está sabendo agora quando eu estou clicando no botão e quando eu estou soltando o botão. Vejam de novo. Clico, ligou. Solto, desligou. Ok, Diego? Então é assim que funciona. Eu gero uma tensão, um sinal de 3,3 volts e já mando para o meu microcontrolador. E quando a chave é fechada, ela manda um sinal de 0 volt. E assim o controlador vai saber se está ligado ou desligado. Vejam que esses dois valores, 3,3 volts e 0 volts, estão dentro daquelas especificações que a gente viu antes. Agora nós vamos ver quais são os diferentes comportamentos que eu posso dar para o meu switch usando o firmware Tasmota. Tá? Esse comportamento que ele está tendo de eu clicar, ligar, e eu soltar e desligar, é o comportamento padrão para um switch no microcontrolador usando o Tasmota. Mas eu posso usar outros comportamentos que o Tasmota me disponibiliza. Vamos ver quais são. Eu faço apenas uma observação aqui, pessoal, porque olha só, agora eu tenho um switch aqui na protoboard e eu também tenho um botão aqui na tela que diz toggle, lembra? O que acontece quando eu clico em toggle? Liga o relé. E se agora estiver ligado e eu clicar na chave, o que será que vai acontecer? Vamos testar. Opa, agora eu clico e ele desliga. Agora eu solto e ele liga. Então temos que ter esse cuidado. Se eu estou usando o comportamento padrão, eu vou estar sofrendo interferência desse botão que está aqui na tela, ó, porque eu estou conseguindo controlar ele pelo botão que está na tela e também pelo botão que está na protoboard. O Diego vai ter que cuidar disso, né? Porque se ele estiver fazendo algum circuito que faça a leitura do switch, não dá para dizer que quando clica está ligado e quando solta está desligado, porque isso pode ser facilmente modificado com um simples clique aqui no botão. Eu estou mudando o estado inicial e agora a chave se comporta da maneira invertida. Ó. Ok? Dá para usar dessa maneira para o Diego? Dá, só que eu tenho que ter esse cuidado. Mas vamos vir aqui no console e vamos estudar um pouquinho sobre um comando chamado switch mode, certo? Switch mode. O que quer dizer esse comando switch mode? Switch mode vai mudar o comportamento do botão. O comportamento atual é o switch mode 0. Ok? O switch mode 0 é o comportamento padrão, ou seja, quando eu clico, ele inverte o estado da porta. Se ela estava em low, ela vai para high. E quando eu solto, ele inverte de novo. Se estava em high, ele vai para low. Então, ele está servindo para inverter quando eu clico e inverter quando eu solto. Ó. Inverteu, inverteu. Se eu venho aqui na tela e clico toggle, o botão continua fazendo a mesma coisa. Ó. Inverteu, inverteu. Então, o comportamento padrão, switch mode 0, ele faz com que inverta o estado lógico quando eu clico e também inverta quando eu solto. Vamos estudar agora o switch mode 1. Vamos ver como é que ele funciona. Vejam que eu só digitei switch mode espaço 1, dei enter, ele já trocou o modo do switch para 1. Muito bem. O estado inicial agora do nosso teste está ligado. Eu vou clicar no botão e vamos ver o que acontece. Cliquei, segurei, desligou. Soltei e ligou. É igual ao que estava antes, será? Está invertendo, está invertendo. Vamos mudar o status inicial agora. Em vez de on, vamos deixar aqui em off, tá? Cliquei aqui na tela agora e vamos clicar de novo. Não fez nada. Agora ligou. Agora desligou. Agora ligou. Então aqui temos uma diferença já. O switch mode 1, ele faz exatamente a mesma coisa que o switch mode 0. Ou seja, quando eu clico inverte, quando eu solto inverte. Com uma única diferença. Ele sempre vai garantir que quando a chave está deste jeito, no descanso, quando ela está aberta, o LED vai estar ligado. Quando eu clicar, ele vai estar desligado. Se eu soltar, ele vai ligar. Se eu clicar, ele vai desligar.
E o que acontece se eu deixar assim, nesse status, tá ligado, certinho, e eu vier aqui na tela e inverter? Vejam bem, agora a chave continua aqui aberta, mas o LED está desligado. O que vai acontecer é o seguinte, ó, eu vou clicar, clicar significa desligar. Ele não vai fazer nada, porque já estava desligado. E quando eu soltar, ele vai ligar. Essa aqui é mais garantida para o Diego resolver o problema dele. Tá? Porque mesmo que eu vier aqui na tela e fizer uma alteração, no momento que essa chave for pressionada e soltada, ele já coloca o status conforme o switch mode diz para ser. Pressionado, desligado, solto, ligado. Vamos voltar no console e vamos agora para o switch mode 2. Vamos ver como é que ele se comporta. Switch mode 2, está ligado. Cliquei, não fez nada. Soltei, desligou. Cliquei, ligou. Desligou. Agora, quando eu teclo, ele liga. Quando eu solto, ele desliga. Também é parecido com os outros dois modos. Mas esse modo aqui funciona de maneira invertida ao Switch Mode 1. Ou seja, quando eu clico, sempre vai ser ligado. Quando eu solto, sempre vai ser desligado. Se eu vier aqui na tela do Tasmota e inverter, ó, inverti, ele ficou aqui, ó, solto com o LED aceso. Porém, quando eu clicar aqui, ele não vai inverter porque já estava ligado. Mas quando eu soltar, ele vai desligar. De novo, ele conseguiu colocar ordem na bagunça, né? Olha ali, ó. Perfeito. Vamos voltar no console e vamos ver mais modos. Switch Mode 3. Vamos ver como é que funciona o Switch Mode 3. Tá desligado. Vou clicar. Ligou. Vou soltar. Nada aconteceu. De novo, vou clicar. Apagou. Soltei, nada aconteceu. Estão percebendo o comportamento, pessoal? Sempre que eu clico, ele muda de estado. Quando eu solto, ele não faz nada. Ó, eu clico, muda de estado. Eu solto, ele não faz nada. A minha saída vai ser invertida quando o sinal de entrada sofrer uma alteração para baixo. Uma alteração para baixo. Ou seja, quando eu clico, eu estou indo de 3,3 volts para 0. Eu estou tendo uma mudança para baixo. Quando eu crio uma borda de descida no meu sinal de entrada, é que vai acontecer a transição. Vamos para o próximo Switch Mode. Switch Mode 4. O LED está apagado, vou clicar, nada aconteceu, vou soltar e inverteu. Agora, é toda vez que eu solto o botão que é invertido o estado do meu LED. Então, vamos mais uma vez aqui para a teoria, falar um pouquinho sobre isso. Vou desenhar aqui, pessoal, um sinal de entrada, pino D7, ok? E aqui o nível que ele está recebendo. Ele está em nível baixo, aí depois ele recebe nível alto, depois recebe nível baixo, nível alto, nível baixo, tá? O que eu quero mostrar com isso, pessoal? Se o meu pino 7 está recebendo isso, significa que nesse intervalo de tempo o botão estava pressionado. Vamos considerar aqui 0 volt e vamos considerar aqui 3,3 volts. Ok? Então, olha só. Nesse intervalo de tempo, eu estava com o dedo pressionando o botão. Nesse ponto, eu soltei o botão, foi para 3,3 volts. Aí depois eu cliquei de novo, voltou para 0. Passou mais um tempo, soltei, foi para 3. E depois eu fui lá e cliquei de novo, foi para 0. Cada vez que o sinal vai de 0 para 3 volts, eu estou causando um rising edge. Rising edge. Que é o quê? Uma borda de subida, tá? Então esse aqui é um rising edge. Vou chamar aqui de RE, rising edge. E cada vez que eu
clico no botão, que eu causo uma queda na tensão de 3,3 volts para 0 volts, eu estou causando um falling edge, que é a borda de descida. Tá? São termos em inglês largamente utilizados na eletrônica. O rising edge e o falling edge. Então, esse modo de operação aqui que está agora na bancada, onde eu clico não acontece nada. Cliquei, o falling edge não fez nada. Aí está passando o tempo. Agora eu vou soltar. É o rising edge que está atuando. Então, esse modo que está agora é o modo do Switch Mode 4. É o rising edge. Então, eu vou colocar aqui modo do Switch Mode 4. E esse aqui é o Switch Mode 3. Tá? O Falling Edge, que é quando eu clico o botão, ele está configurado no Switch Mode 3. Vamos voltar ao Switch Mode 3 aqui. Switch Mode 3. Opa! Switch Mode 3. Estou agora no modo Falling Edge. Então agora, quando eu clico no botão, que eu causo essa borda de descida, é que vai inverter o estado do meu LED. Vamos ver? Cliquei, ligou. Soltei, nada aconteceu. Então, ó, cliquei, Falling Edge. Agora, quando eu criar um Rising Edge, não vai acontecer nada. Perfeito. É assim que funciona o Switch Mode 3. Ele atua no Falling Edge. Vejam que aquele primeiro modo, Switch Mode 0, tá? Ele atua nos dois. Vejam bem, eu clico, causo um Falling Edge. Ele alterou o estado do LED. Eu solto, ele causa um Rising Edge. Ele atua também. Então, o Switch Mode 0, ele atua em ambos. Tanto no Rising Edge, tanto na borda de subida, quanto no Falling Edge, na borda de descida. Eu sei que é bastante teórico isso, mas apenas para vocês saberem que existem esses termos, né? E também para vocês saberem como é que funcionam internamente esses switch modes que a gente acabou de ver. Com isso, então, encerro o vídeo de hoje. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência, foi bastante teoria hoje, mas acho que é importante também a gente ter esses conceitos teóricos para poder depois aplicá-los conforme a necessidade, né? Vejam que às vezes uma pequena diferença ali de um comportamento de um botão pode fazer toda a diferença no meu projeto. Muitas vezes eu preciso atuar, fazer alguma coisa quando eu clico no botão e não quando eu solto o botão. Existe uma diferença aí. Às vezes eu preciso atuar, fazer alguma coisa, independente se eu estou clicando ou soltando o botão. E vejam que eu posso colocar, ao invés de um switch, eu posso colocar um interruptor comum, aqueles que eu aperto e ele fica ligado, aperto de novo e ele desliga. E no próximo vídeo, que já está saindo do forno, a gente vai falar sobre sensores. Vai ser um vídeo bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de colocar nos comentários. Um grande abraço, até a próxima, valeu!